A assessoria do Supremo Tribunal Federal acaba de confirmar as informações em nota que foi divulgada, dizendo que após o término da audiência de confirmação dos termos da colaboração premiada, foi cumprido o mandado de prisão preventiva expedido pelo ministro Alexandre de Moraes contra Mauro Cid por descumprimento das medidas cautelares e por obstrução à justiça. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 23 de março de 2024, são 8 horas da manhã. Depoimento de Mauro Cid ontem, a juiz instrutor nomeado por Alexandre de Moraes abriu novíssima linha de investigação para a Polícia Federal. E é sobre isso que nós vamos iniciar a edição de hoje. Mas antes eu peço a você que nos acompanha e ainda não está inscrito no canal, que se inscreva, deixe sua curtida e compartilhe o vídeo acionando o sininho das notificações ao se inscrever, que assim você nos ajuda a fazer o trabalho e pode nos permitir trazer mais e melhores informações a você. Bom, o fato, minha amiga, meu amigo, é que o Mauro Cid, além, evidentemente, da vergonha alheia que ele gerou ontem na sociedade, ele abriu uma nova linha de investigação na Polícia Federal que ainda vai ser investigada. E, de quebra, ele complicou a vida de Bolsonaro. Complicou mais ainda, levantando novas suspeitas contra o ex-presidente. Vamos ver aqui, pessoal, a delação do Mauro Cid ipsis literis, ou seja, integralmente. Aqui você pode ver o termo de audiência do Mauro Cid. Então aqui é o relato completo e na íntegra do Mauro Cid, que toda a qualificação, o magistrado instrutor circunstanciou os presentes sobre a finalidade da audiência. As perguntas e respostas estão sendo gravadas e a íntegra da audiência será juntada aos autos. Então aqui nós vamos ter o que ele respondeu. O instrutor perguntou: o senhor participou da audiência nesta corte dia 6 de setembro de 2023 sob a condução do juiz auxiliar Marco Vargas. Na ocasião, o senhor confirmou a presença dos requisitos previstos no parágrafo 7 do artigo 4º da Lei 12.850 de 2013. O senhor se recorda da audiência? Resposta: sim. Se recorda da audiência e das circunstâncias onde ela foi realizada e dos participantes. O senhor foi acompanhado por seus defensores na audiência? Resposta: sim, ele estava acompanhado do doutor César e da doutora Vânia. Pergunta: o senhor esteve sempre acompanhado por seus defensores nas oitivas realizadas pela Polícia Federal? Resposta: sempre esteve acompanhado por advogados, na maioria das vezes com mais de um advogado. Pergunta: o senhor reafirma a voluntariedade da manifestação de vontade exteriorizada na audiência realizada no dia 6/9? Resposta: sim, ele confirma e reafirma. A vontade continua sendo a mesma, de forma espontânea e voluntária, ciente de que seria feita a colaboração. Afirma não ter havido pressão do judiciário ou da polícia e conversou previamente com os advogados sobre a colaboração. Pergunta: o senhor foi coagido em algum momento por qualquer pessoa ou instituição a firmar acordo de colaboração? Resposta: a decisão foi própria de livre e espontânea vontade. O senhor tem ciência dos termos da colaboração, inclusive das cláusulas relacionadas às suas obrigações? Sim, tenho ciência dos termos e concordei com todas elas, disse o Mauro Cid. Mais perguntas. O senhor tem ciência dos áudios divulgados pela revista Veja na data de ontem, 21 de março? Resposta do Mauro Cid: teve ciência através da revista, a conversa era privada, conversa gravada, não é? Era privada, informal
e particular sem intuito de ser exposta em revista de grande circulação. Pergunta: o senhor reconhece os áudios divulgados? O senhor proferiu as mensagens? Resposta: que ouviu todos os áudios, reconhece as falas, foram proferidas por mim em conversa privada. Pergunta: quem é o interlocutor das mensagens divulgadas na reportagem? Resposta: está recluso, praticamente em casa, não tem vida social e não trabalha. Não lembra para quem falou essas frases de desabafo no momento ruim. Não conseguiu ainda identificar quem foi essa pessoa. Não acredita que alguém do núcleo próximo tenha contato com a imprensa. Possivelmente a conversa teria ocorrido por telefone, provavelmente celular. O círculo próximo é composto por amigos militares, amigos da equitação. Não tem ideia de quando aconteceu. Está sofrendo exposição midiática muito grande que prejudica as relações. Está com problemas financeiros e familiares. Está prestes a ser promovido. Esse mês de março, por causa da promoção, está mais sensível. Tudo que falou foi um desabafo. Não sabe se os áudios estão em ordem correta. Que perdeu tudo que tinha. Foi apenas um desabafo, uma forma de expressar. Pergunta: poderia nominar as pessoas com as quais tem conversado regularmente? Resposta: meu irmão Daniel Cid, meu cunhado, minha prima, meu amigo Rafael Maciel, os coronéis Sobral, Lessa, que são mais próximos, eram da minha turma, e o sargento Tiago. Não tenho contato com nenhum político, ninguém do judiciário, ninguém da núcleo esfera política. Quem são os policiais que queriam que o senhor falasse coisas que não sabia ou não teriam acontecido? Resposta do Mauro Cid: ninguém o teria forçado, eles têm a tese investigativa e ele tem a versão dela. Muitas vezes as versões eram contrárias. Nunca houve induzimento a respostas. Nenhum membro da Polícia Federal o coagiu a falar algo que não teria acontecido, disse Mauro Cid. Qual a suposta versão verdadeira e de qual fato o senhor se refere quando afirma no áudio ter contado aos policiais e eles não teriam acreditado? Resposta do Mauro Cid: eles tinham outra linha investigativa e a versão dos fatos era outra. Ele explicava como tinha ocorrido. Os policiais traziam os fatos na forma que estavam investigando. O que o senhor quis dizer com narrativa pronta? Quem tinha essa narrativa pronta sobre qual fato? Resposta: já tinha uma linha de investigação. O delegado disse que ouviu por último para fechar o quebra-cabeça. Entrou para corroborar. Refere-se ao depoimento de 11 de março. Todos foram presos, ouvidos e por último ele foi ouvido. Ele foi fechar os buracos naquela linha de investigação. Pergunta: qual sentença pronta que o senhor afirma que o ministro relator possui? Quem é todo mundo? Denuncia e prende todo mundo quem? Resposta do Mauro Cid: é um desabafo, quer chutar a porta e acaba falando besteira. Genérico, todo mundo acaba dizendo coisas que não eram para serem ditas. Em razão da situação que está vivendo, foi um desabafo. É um desserviço que a Veja fez ao inquérito, à minha família e às minhas filhas, disse o Mauro Cid. Pergunta: o senhor afirma que todos se deram bem, ficaram milionários. Quem são essas pessoas? Resposta: estava falando do presidente Bolsonaro, que ganhou o Pix, aos generais que estão envolvidos na investigação e estão na reserva. E no caso próprio perdeu tudo, diz o Mauro Cid, que ele perdeu tudo, que a sua carreira está desabando, os amigos o tratam como um leproso, com medo de se prejudicar. Não é político, não é militar, quer ter a vida de volta, está enclausurado. A imprensa sempre fica indo atrás, está agoniado, engordou mais de 10 quilos, o áudio é um desabafo. Acredita que as pessoas deviam o estar apoiando e dando sustentação. Quem são as pessoas, ele não diz. Pergunta: a cama está toda armada, os bagrinhos estão pegando 17 anos. Os mais altos vão pegar quanto? Quem são esses mais altos? A quem o senhor se refere?
Resposta: reclamação genérica do que está acontecendo. Se assusta com as penas. Imagina qual a pena para que os mais altos vão pegar. É um desabafo e preocupação com o futuro. Foi o único que teve a família exposta pela imprensa. Toda a família está sofrendo. Ele não explica quem são os mais altos, mas está muito claro. O senhor confirma integralmente o último depoimento que foi prestado à autoridade policial em 11 de março de 2024? O senhor estava acompanhado por seus defensores? Resposta do Mauro Cid: confirma integralmente, não foi pressionado e respondeu a todas as perguntas. Estava acompanhado do Dr. César e da doutora Vânia, seus advogados. O senhor está mantendo contato por qualquer meio com outros investigados ou interlocutores desses investigados? Resposta: não tem mantido nenhum contato com os investigados ou interlocutores. O senhor deseja manter o acordo de colaboração ou pretende rompê-lo? Resposta: deseja manter o acordo de colaboração premiada. Deseja manter nos exatos termos que foi celebrado. Dada a palavra para a Procuradoria da República, foi perguntado: as perguntas formuladas pela Procuradoria da República e respostas fornecidas pelo colaborador estão sendo gravadas e a íntegra da audiência será juntada aos autos. E, na verdade, aqui o Mauro Cid, ele se complica e abre uma nova linha de investigação para a Polícia Federal. Na verdade, ele deseja manter o acordo de delação premiada e ele diz coisas que atingem diretamente o Bolsonaro e insinua que, na verdade, ele, ao não responder quem são os mais altos, ele deixa muito claro de quem ele está falando e deixa muito claro que ele não está contando qual é o nome das pessoas para as quais ele disse essas coisas, ou para a pessoa, porque ele não pode. E são as únicas dois grupos que ele não menciona são aqueles para quem ele falou essas coisas e os mais altos. Então a Polícia Federal liga os mais altos com aqueles para quem ele falou todas essas coisas e que acabou na Veja. E aí existe um ponto, é que o bolsonarismo se acha muito esperto, mas acabou ajudando a abrir essa linha de investigação. Veja só, aqui o Fábio Van Garten, que é um publicitário formado em Direito, que nunca advogou e que agora posa de delegado, de advogado do Bolsonaro, no mesmo dia que são ventilados os áudios, ele defende a queda do sigilo dos depoimentos do Mauro Cid após o vazamento de áudios. Na verdade, o Bolsonaro há muito tempo vem pedindo que os áudios sejam expostos publicamente da delação do Mauro Cid, as conversas que o Mauro Cid teve com os investigadores, etc, etc, para tentar descredibilizar a delação do Mauro Cid. E qual é a delação do Mauro Cid? O Mauro Cid pouco ajudou, veja só, minha amiga, meu amigo, o Mauro Cid pouco ajudou nessas investigações. Ele só ajudou em 2 pontos. Ele ajudou na questão do cartão de vacina, ao dizer que o Bolsonaro o obrigou a falsificar o cartão de vacina, e ele também falou sobre a reunião do Bolsonaro com os generais, que os próprios generais confirmaram. Então a delação do Mauro Cid é, na verdade, uma delação fraca. Aquilo que foi o que interessou a Polícia Federal, de verdade, no caso do Mauro Cid, porque os cartões de vacina, ele dizer que o Bolsonaro mandou, não precisava, porque eles já acharam toda a fraude, acharam o benefício dos cartões de vacina falsificado foi para o Bolsonaro,
E os generais contaram que o Freire Gomes e o Batista Júnior contaram que o Bolsonaro os pressionou a embarcar no golpe. Então o Mauro Cid ele só confirmou algo que eles já tinham. A Polícia Federal conseguiu usar do Mauro Cid, foi o que achou no equipamento dele que foi apreendido. E tem mais, a Polícia Federal agora tem uma nova linha de investigação, porque apreendeu, pessoal, prendeu ontem, fez busca e apreensão na casa do Mauro Cid e prendeu o celular dele, da mulher, do filho, do gato, do cachorro, do papagaio, apreendeu documentos, e nesses equipamentos certamente deve estar aqueles com os quais ele conversou, porque foi por telefone, porque o Mauro Cid é vigiado, então ninguém pode ir pessoalmente até a casa dele, ele tem que ter usado algum dos equipamentos que foram confiscados ontem para falar ao telefone, e aí o nome de quem vai aparecer, para quem ele disse essas coisas, vai mostrar muita coisa e pode gerar uma prisão preventiva. Veja bem, se por acaso o advogado do Bolsonaro, o tal Fábio Van Garten, tiver conversado com o Mauro Cid ou alguém mais próximo ao Bolsonaro ou ligado com o Bolsonaro, tudo isso vai configurar que a obstrução da justiça não é só do Mauro Cid, mas também do Bolsonaro. Bom, o advogado, para tentar lacrar aí, pede suspeição do Moraes e leva a invertida. Ele foi desautorizado pela defesa de Bolsonaro no STF. Um advogado que tentou aí, o advogado Felipe Palmas, pediu ao Supremo que Alexandre de Moraes seja considerado suspeito e tal, e a defesa do Bolsonaro falou, não queremos nada disso, pode parar, vocês não nos representam. Olha só, isso que é mico, né? Vergonha alheia. Um bolsonarista quer ouvir diretor da PF na Câmara sobre os áudios do Mauro Cid. Ele vai dar palanque, o Andrei Rodrigues, o chefe da PF, com certeza vai ter o maior prazer em ir para a Câmara e ler tudo isso, que o Mauro Cid desdisse tudo que tinha dito, não é? E que ele estava com seus advogados. É uma ótima oportunidade que o bolsonarista Gilvan da Federal, um deputado do Espírito Santo, está dando para a Polícia Federal para lacrar de novo nas costas desses otários. O Boulos está apostando em gorduras do Lula em São Paulo. O Lula venceu bem o Bolsonaro em São Paulo e tem uma aprovação ótima aqui em São Paulo, que pode dar para ele uma vantagem muito grande em relação ao Ricardo Nunes, que aliás acaba de levar uma bela invertida em São Paulo. Ele queria usar o Teatro Municipal para dar um título de cidadã honorária para Michele Bolsonaro, e a justiça proibiu, não é? Então o Boulos aí, com esse apoio do Lula, vai pular na frente facilmente aqui em São Paulo. E quando chegar no segundo turno, o Boulos com o Nunes vai ter muito mais apoio ao Boulos aqui em São Paulo, porque o Bolsonaro em São Paulo, pessoal, é bom que se saiba, o Bolsonaro na capital paulista ele é fraco, ele é forte no estado, porque no interior do estado é tudo reacionário, fazendeiro, agro, essa turma toda aí. Mas na capital paulista o Bolsonaro é fraco e o Lula é forte. O agro começa a elogiar o governo Lula, inclusive após dobradinha na Câmara, e o Lula fez um churrasco com gente do agro aí para tentar um entendimento, porque realmente o agro tem um poder de pressão, tem muito dinheiro e tal, e o Lula está fazendo políticas para o agro, porque inclusive ajuda o PIB, né? Ajuda a economia a crescer. Obstrução à justiça, retorno à prisão e delação ameaçada. Aqui, na verdade, essa matéria mostra onde foi que o Mauro Cid ajudou. Bom, primeiro, na audiência de ontem, ele negou a coação e confirmou o teor da colaboração premiada.
e diz que querem usar os áudios do Cid para questionar a voluntariedade dos seus depoimentos e que uma eventual rescisão do acordo do Cid não vai fazer grande diferença, porque, como eu disse, ele falou muito pouco. O que é que ele revelou nos inquéritos? Tentativa de golpe, ele falou que o Bolsonaro pressionou os generais, falou que o Bolsonaro, na delação das joias, na verdade, disse que a venda ilegal de joias pelo pai dele foi ordem do Bolsonaro, e da vacina, segundo investidores, afirmou que recebeu ordens do Bolsonaro para falsificar o cartão de vacina. Então é isso, joias, os generais, a tentativa de pressionar os generais e a vacina. Foi só nisso que o Mauro Cid ajudou a Polícia Federal. Inclusive é pouco, porque aqui na tentativa de golpe os generais já tinham dito, não é, que foram pressionados pelo Bolsonaro. Nas joias tem até foto do pai do Mauro Cid vendendo as joias que estavam em posse de Bolsonaro, então não precisaria muito dele. E na vacina também, ele falsificou a vacina para o Bolsonaro, né? Então é muito pouco que ele ajudou e ele está numa situação muito ruim, o Mauro Cid. Não é à toa que ele desmaiou. Agora, ele desmaiou agora, depois um militar no dia da Operação Tempus Veritatis desmaiou, também tenente-coronel como ele, desmaiou quando foram buscá-lo. Esses militares bolsonaristas desmaiam fácil. Vamos torcer para não ter uma guerra aqui no Brasil, senão nós estamos lascados com esses militares, pessoal. Após áudios, os familiares do Cid entram em pânico e temem ser os próximos alvos de prisão. É a mulher e o pai do Mauro Cid que estão envolvidos nesse rolo todo, e a Polícia Federal estava ameaçando prendê-los. Eles podem ser presos nos próximos dias. Aliados pedem que Lula fale menos de Bolsonaro, mas o Lula, ele está falando coisas que, sob pressão, setores da esquerda estão fazendo o Lula falar sobre coisas que estão complicando a vida dele, né? Porque o Lula, ele pilota uma coalizão de centro-direita. A gente tem que entender, na Câmara dos Deputados a esquerda elegeu 125 deputados e a direita quase 400, né? Então ali eles podem complicar muito, não a vida do Lula, a vida do governo. E se esse governo cair, o que volta para as pessoas que estavam roendo o osso durante o governo Bolsonaro é a extrema-direita, que fez disparar a desigualdade, a pobreza e a miséria no Brasil. Então o Lula precisa aí tomar cuidado, não se deixar contaminar. Essas falas sobre política externa, sobre guerra na Ucrânia, em Gaza, tudo isso, cada vez que o Lula fala, gera um problema para ele, porque pesquisas mostram que inclusive a população mais pobre está dizendo que o Lula só fala de política externa e não fala dos problemas do Brasil. É versão da direita, né? Mas isso está complicando e enfraquecendo o governo. E enfraquecer o governo é fortalecer a extrema-direita. Entrevista: não deve haver veto total ao projeto das saidinhas. O Randolph diz que o governo não vai conseguir vetar o negócio das saidinhas ali. Infelizmente, a situação do governo na Câmara é bastante complicada. E o PT prevê um nome à la Lula no berço de Alckmin. Na verdade, o prefeito que pode ser eleito lá, ele é petista. E isso vai ser em Pindamonhangaba, cidade onde o Alckmin nasceu e que sempre imperou lá. E talvez pela primeira vez tenha um prefeito petista. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.